bíblico que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18. Durante a palavra eu vou solicitar de que você coloque seu celular no mudo, no silencioso, melhor dizendo. Não atenda ligação, não atenda vídeo. Tome seu lugar, você que consegue. Se alguém que está em pé quiser sentar aqui na beirada da escada, pode vir. Se tiver adolescente sentado, levante, venha sentar aqui na escada, dê lugar para alguém que tem mais idade que você, mas se acomoda da melhor forma possível. Eu vou tentar pregar de maneira direta e objetiva, para que você saia a tempo para almoçar nesse domingo maravilhoso de Páscoa, juntamente com a sua família e com quem você ama. Amém ou não? Amém. Mas nós iremos ouvir a palavra do Senhor e eu preciso de alguns minutos da sua atenção. Amém? Amém. Amém. O mínimo de movimento e o máximo de atenção, por favor. As crianças que estão na igreja, os pais responsáveis, coordene-as para que elas estejam comportadas e compenetradas durante este momento. Versos 36 e 37 do capítulo 18 do Evangelho de João. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. Repita comigo: o meu reino. Diga mais forte, diga: o meu reino não é deste mundo. Diga mais forte, diga: o meu reino não é deste mundo. Existe uma dificuldade, até mesmo para os discípulos de Jesus, entenderem o conceito de reino que Jesus vem para estabelecer, não sobre uma geografia, mas sobre o coração da sua criação. Existe uma dificuldade natural, até porque eles estão debaixo do domínio estrangeiro de Roma. Eles têm um conceito de opressão estabelecido na mente deles, por causa da realidade na qual eles estão inseridos. E sempre é muito difícil quando um conceito diferente do qual foi estabelecido na nossa mente se levanta para ocupar lugar e espaço no nosso entendimento e na nossa vida. A nossa cultura familiar, a nossa herança emocional e espiritual, a nossa cultura popular nos ensina de maneira massiva, constante, a respeito de conceitos que mais tarde um novo conceito nos é apresentado e se torna uma contracultura. Diga comigo: contra. Diga: contra cultura. Algo que vem na direção contrária da direção que eu sempre segui, do que eu sempre soube, do que sempre me disseram, da forma como sempre me foi apresentado, da forma como sempre eu vivi, da forma como sempre eu passei, da forma como sempre eu comi, como eu sempre combinei,
como eu sempre organizei as coisas, como eu sempre construí, como eu sempre me relacionei, como eu sempre me envolvi, como eu sempre estive, como sempre me comportei, como sempre senti, como sempre falei, como sempre assumi compromissos. Jesus chega, e agora Ele não está atrás de um palácio construído de pedra, Ele não está atrás dos tesouros de Salomão, Ele não está atrás da coroa de Davi, da espada de Golias, Ele não está atrás do trono de Davi. Ele vem para ocupar um trono do nosso coração, do nosso ser. Os discípulos não entendem, os religiosos não entendem, porque eles estão em busca de poder, porque eles estão envolvidos numa estrutura de poder. Não é um reino político, enquanto os religiosos estão fazendo política. Não é o reino baseado em leis humanas, enquanto os religiosos da época estão corrompendo leis para satisfazer os seus desejos carnais. Jesus chega com o reino de ponta cabeça. Nesse reino o maior é o menor. Nesse reino Ele não quer saber de ouro e prata. Se virar figurinha eu mando para o inferno. Cadê a bacia? Ele troca ouro e prata por uma coroa de espinhos. Isso dói. Não tenho mais minha peruca, mas eu vou fazer um implante para a glória de Deus, e que toda inveja caia por terra em nome de Jesus agora. O símbolo desse reino não é um leão. O símbolo desse reino não é a iniciativa dos menores para servir os maiores, para dar preferência para aqueles que têm, para aqueles que pensam que são, para aqueles que têm linhagem, para aqueles que têm sobrenome, para aqueles que têm extrato bancário positivo, para aqueles que têm investimento, para aqueles que têm mansão sobre a terra. O símbolo desse reino não é um estandarte real. O símbolo deste reino não é um trono dourado com estofado vermelho. O símbolo desse reino não está na fortaleza de pedra, onde está o rei habitando. O símbolo desse reino não é uma carruagem, não é um baú do tesouro. O símbolo desse reino é uma bacia e uma toalha, onde se lava os pés daqueles que estão sujos. Porque é como os discípulos estivessem esperando um pelo outro, porque eu sou mais brother de Jesus, o Judas é que devia vir, o Tiago é que devia vir, o André é que devia vir. Pedro podia estar esperando que alguém viesse, e é Jesus quem se levanta, tira a parte de cima da sua roupa, pega a bacia, pega a toalha, e talvez ele vai direto naquele que esperava que alguém tivesse a iniciativa, porque eu não vou passar por esse papel, e Jesus decide passar por esse papel para nos ensinar. E quando é o próprio Jesus quem chega diante daquele que deveria ter tido a iniciativa de fazer e não fez, para não se sentir humilhado, ou para não se humilhar de quem talvez tenha um tamanho equivalente ao seu,
ou alguém em relação a quem ele se sentia superior e o outro inferior, é o próprio Jesus que está diante dele, ajoelhado na altura dos seus pés, tocando na sujeira da sua caminhada e dizendo, e ele diz, eu não quero. Bem, se você não deixar, você não anda mais comigo. Ele disse, então me dá um banho. Ele fala, deixa de ser amostrado. De repente esse rei vai para a cruz. De repente esse rei aparenta a certeza de uma derrota. E quanto mais da cruz, ele se aproximava aos seus discípulos, e estavam preocupados, e de forma especial 2 deles, de que eles tivessem assentos especiais na sua glória, por causa do conceito de reino que existia na mente daqueles homens. Olha, na glória, permita que um de nós sentemos à sua direita e a outro à sua esquerda. O único lugar que Jesus tem para mim e para você chama-se cruz. O único lugar devido para você e para mim chama-se cruz. E quem quiser chegar à mesa do Cordeiro, tome a sua cruz e siga as pegadas do Mestre e o rastro do seu sangue. Não haverá trono sem antes existir cruz. Não haverá glória sem antes uma aparente derrota. Mas calma, fique tranquilo, a derrota ela é apenas aparente. Diga, somente parece. Não, diga mais forte, diga, somente parece. Diga mais, a vitória. Diga forte, diga, a vitória é uma certeza. É muito interessante nós olharmos para o contexto egípcio. O faraó que se considera Deus, os súditos da corte egípcia, que decidem oprimir os hebreus, aquele que se apodera de todo o seu poder, através do seu poder gera glória para si mesmo, reina para si, constrói para si, na tentativa de se tornar eterno, mas não é eterno. Ele passa, ele morre, é enterrado com ele, todos os seus tesouros, o seu corpo é conservado, tudo é feito para que o reino seja eterno, mas este reino tem um fim. Todos os faraós morreram. Todos os reis da humanidade morreram. A rainha Elizabeth, por mais longo que tenha sido o seu reinado, também morreu. O profeta, ele diz, o seu reino não terá fim. Jesus também morreu. Mas nós não vamos até Jerusalém para visitarmos um corpo apodrecido dentro de um jazigo. Nós vamos para ver o único túmulo que está vazio, que fora ocupado por alguém um dia. Não existe em toda a face da terra um túmulo, um outro túmulo que esteja vazio como o túmulo de Jesus. Nós vamos ao Museu do Egito, e ali a gente vê alguns faraós, algumas múmias. E Jesus, no Evangelho de Lucas,
capítulo 9, versos 55 e 56, diz: vocês não sabem de que espírito, de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida do homem, mas para salvá-la. Faraó tem toda a glória, Faraó tem todo o poder e oprime aos hebreus. Faraó tem tesouro, Faraó se acha Deus e oprime aos hebreus. Jesus, ele vem sem ouro, sem prata, sem palácio, sem servo, sem exército, sem cavalo, sem carruagem. Jesus, ele vem e não oprime, mas liberta, salva, restaura, regenera. E é este o conceito de reino que ele vem para estabelecer na mente cansada, frustrada do homem que espera de um poder político salvação, libertação, restauração, favor e providência. A nossa salvação, a nossa libertação, a nossa esperança não está em reinos e em poderes desse mundo, mas no Rei da glória, que reina para sempre, e o seu reino não terá fim. Levante sua mão direita para o alto e diga: o reino de Deus, diga forte, diga: o reino de Deus não terá fim. Diga: não terá fim. Vamos, louve esse rei, dê glória a esse rei, exalte esse rei. De repente ganha um novo presidente, de repente é entronizado um novo rei, um novo faraó sobe ao trono. Ele nada sabia sobre José, nada sabia. Não importa se esquecem, eu tenho um Deus que não falha. Eu tenho um Deus que governa sobre governos. Eu tenho um Deus que está sobre todo nível de poder e de autoridade. Reinos do mundo tem fim, mas o reino de Deus jamais, jamais. Lembre-se disso quando tudo parecer perdido na sua vida. O reino do meu Deus jamais. Talvez eu estou falando com alguém que perdeu o emprego, talvez eu estou falando com um empresário que teve que decretar falência, e talvez eu estou falando com alguém que está achando que tudo está perdido. Eu quero declarar essa verdade sobre a sua vida nessa manhã. O reino de Deus jamais terá fim, e este governo é sobre a tua vida. Este governo é sobre a tua vida, minha irmã. Esse governo é sobre a tua vida, meu irmão. Esse governo é sobre a tua casa. Satanás está achando que o império dele será eterno. Ele terá fim, e ele já está debaixo dos nossos pés. Êxodo capítulo 12, verso 9. A direção é: comam, depois de assar o cordeiro no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Diga vísceras. Diga mais forte, diga vísceras. Quem já comeu buchada de bode, diga glória a Deus, glória a Deus. Haverá buchada de bode nas bodas do cordeiro. Eu preciso pensar primeiro a respeito do verdadeiro conceito, para que o verdadeiro Espírito governe a minha vida, para que depois eu seja guiado pelo verdadeiro sentido de reinar. Diga eu preciso. Diga forte, diga eu preciso
possuir o mesmo sentido de reinar de Jesus. Falar de vísceras é falar de questões internas, é falar de intenções profundas, de coisas insondáveis para o intelecto de qualquer ser humano, coisas tão profundas, tão internas, tão íntimas, que nós conseguimos camuflar de alguma forma, que nós conseguimos esconder diante da pessoa com quem nós estamos conversando. Eu consigo ocultar de um psicanalista, eu consigo ocultar de um terapeuta, eu posso ocultar diante de um psicólogo, eu posso ocultar, manipular diante de um psiquiatra, de um treinador de pessoas, diante do meu líder, diante do meu pastor, diante dos meus pais, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, de quem for. Mas a ordem de Deus é como a das vísceras. E depois, Chiquinho, a instrução do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso de número 5, é que haja em vocês o mesmo sentimento, o mesmo sentido, a mesma intenção, o mesmo desejo, a mesma gana, a mesma vontade, a mesma busca, a mesma direção. Sabe por que a gente se frustra com igreja, com líder, com denominação? Sabe por que a gente se frustra com religião? É porque a gente muda de religião e o sentimento ainda é o sentimento carnal e mundano com o qual nós chegamos dentro de uma igreja como essa. A gente está querendo posição, a gente está querendo função, a gente está querendo primeira cadeira, a gente está querendo roupinha de padre, que nem é do bispo, que nem é do pastor, que nem é da pastora. A gente quer estacionamento exclusivo, a gente quer isso, a gente quer aquilo, porque a gente quer se sentir alguém especial. Quer se sentir especial, meu filho? Vai para a Pai, vai para qualquer outro lugar. Aqui não, este lugar é lugar de humilhação, é lugar de redenção, é lugar de servos. É lugar de gente que pega a bacia e a toalha para lavar os pés de gente que a gente considera menos digna que a gente. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga o mesmo sentimento. Diga mais forte, diga o mesmo sentimento. Diga mais forte, diga o mesmo sentimento. Diga comigo, Jesus Cristo. Sonda, diga sonda e conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Diga e guia-me pelo caminho eterno. Eu sou bom, Eduardo, de tentar observar e discernir qual é o teu sentimento em relação a mim, em relação às minhas coisas, em relação ao que a gente compartilha, ao que nós estamos fazendo junto. Mas a instrução do Senhor através da sua palavra não é para que eu tente discernir o que você está pensando de mim, o que você sente ao meu respeito, qual é a tua verdade ao meu respeito, qual é a tua intenção, o que você quer ganhar ou quer perder naquilo que a gente está fazendo. A instrução da palavra é que eu tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus em relação ao Eduardo. Alguém dizia, claro, com preocupação, o senhor vai colocando qualquer um para servir, o senhor não sabe qual é a intenção daquela pessoa. Eu não fui chamado para ficar observando qual é a intenção do fulano e do beltrano. Eu fui chamado para servir a Jesus, e ninguém sabe qual é a intenção do meu coração também. E se eu estiver aqui fazendo de bonzinho, de santo, de melhor do que qualquer outro, e for um hipócrita,
Pede para o sangue de Jesus lavar o teu coração, porque eu estou clamando todos os dias, dizendo: vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Livra-me de mim mesmo, livra o teu povo da maldade do meu coração, Senhor. Não é somente o mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2 ainda diz: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo. Eu acho interessante gente que usa do meu nome. Ainda bem que é o meu nome, não é o nome de Deus, né? O bispo mandou, o bispo falou. Não que eu sou amigo do bispo, que eu conheço o bispo. Vai conhecer Deus, vai ser amigo de Deus, vai usar o nome de Deus, vai se apropriar do mesmo sentimento do coração de Deus. Que bispo o quê? O bispo e nada e ninguém é a mesma coisa. Que haja o mesmo modo de pensar, a mesma forma de pensar que existiu em Cristo Jesus, que não usou da igualdade com Deus como vantagem para si. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de, porque rei não serve, rei é servido. E essa é a cultura contrária, que faz com que se torne muito complicado de se entender o que é reino de Deus. Porque ele assume essa forma, a pior forma, a forma mais desprezível, com quem a gente não se preocupa, para quem a gente dá o resto, a quem a gente coloca para dormir em qualquer lugar, em quem a gente não pensa a respeito do seu bem-estar. Servo, diarista, funcionário doméstico, funcionário do chão de fábrica, gente lá da ponta. A gente quer saber do gerente, do diretor, a gente quer saber do CFO, do CEO. A gente vai atrás, a gente faz coisa especial. De repente vem alguém em forma de servo, mas mesmo em forma de servo ele ainda era rei. Ninguém entende, porque o rei é servido, e agora o rei está servindo. Está tudo errado. Mas assim é o reino de Deus, assim é este reino, onde você e eu somos convidados para servir, onde você e eu somos convidados para termos o mesmo sentimento e o mesmo modo de pensar, que não devemos usar das nossas vantagens, mas devemos ter o mesmo modo de pensar. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga, levante sua mão direita para o alto, diga: Jesus Cristo. Diga forte, diga: Jesus Cristo é o Senhor. Diga mais forte: Jesus Cristo é o Senhor. Ele vem nos ensinar a reinar servindo. Ele vem nos ensinar a assumir a mais alta posição no seu reino, que é de servo. Ele vem roubar, tirar de nós a preocupação com a nossa glória, com o nosso sobrenome, com a nossa nobreza.
Ele vem tirar a preocupação de que nos roubem o trono, de que conspirem contra nós. E Ele só nos ensina uma coisa: sirva, 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 sirva. Está sendo perseguido, sirva. Está sendo caluniado, sirva. Está sendo angustiado, pressionado, oprimido, sirva. Está sendo injustiçado, sirva. Está perdendo, sirva. Não, quando você for tentado a usar o que você tem para usar como vantagem, escolha servir, sirva. Vai servindo, vai servindo, vai servindo, vai se humilhando, se coloca debaixo da potente mão de Deus e se humilha, porque a humilhação externa não te afetará, e haverá um dia já preparado, já agendado, já reservado, em que o próprio Deus te exaltará. Coma desse cordeiro concido no lugar certo, com os pés calçados com sandália e com cajado na mão. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. O libertador, ele não está chegando. O libertador, ele já chegou na tua vida, na tua história, na tua casa, em tudo o que te diz respeito. José, ele já tinha uma roupa preparada. Eu ainda sou cativo, mas eu creio que o que eu vi no meu sonho, durante a minha noite, ou enquanto eu estava dormindo, vai acontecer. E a minha roupa já está preparada para eu me encontrar com quem se acha Deus. Porque quem me deu esse sonho não foi quem se acha Deus. Quem me deu esse sonho foi o próprio Deus. Diga: eu já estou com roupa de ir. Diga: eu já estou pronto. Último ponto, e é aqui onde nós erramos. Efésios capítulo 2, versos 6 a 10, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele, diga com Ele, diga forte, diga com Ele, nos assentou, diga nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente espera chegar para se tornar. É que a gente quer um cenário propício para mostrar aos outros quem somos. Jesus, ele não entra em Jerusalém com um cavalo branco, nem com uma carruagem dourada. Como é que ele entra em Jerusalém? Montado num jumento, com o manto dos seus discípulos, para ficar fofinho. O povo levanta galho, palmeira, bendito é o que vem em nome do Senhor. Acelera aí o coração. Como que um rei me entra na cidade do rei com um jumento e emprestado por cima de tudo? Não tem como ser rei. Reis não entram assim. Reis não têm essa aparência. Reis não têm esse modus operandi. Ele deveria pelo menos estar num cavalo que fosse marrom, mas num jumento. Parece rei, sim ou não? Não. Mas ele era rei, sim ou não? Sim. E entre parecer e ser existe uma distância muito grande. Eu espero chegar para
ser. Eu estou conversando comigo mesmo a respeito do meu futuro e dizendo para mim: quando eu chegar, quando eu tiver, quando eu for, quando eu tiver, quando eu puder, quando eu... E muitas vezes você já chegou e ainda não se tornou. Muitas vezes você já chegou e por não ter se tornado antes de chegar, você está colocando em risco aquilo que Deus te chamou para ser. Jesus, ele não estava preocupado. Ele sabia o que era glória, ele sabia o que era trono, ele sabia o que era riqueza, e ele levantou para este tempo, nesta terra, nesta era, um reino de reis e sacerdotes que não se assentarão, mas que a palavra nos diz: nós já estamos assentados com Cristo no reino celestial. Você já reina, ainda que o mundo não veja, porque a expectativa de reino do mundo é uma, mas o Senhor está nos dizendo como igreja: vocês já estão assentados, reinando com Cristo na glória sobre a face dessa terra. Diga comigo: reis. Diga forte, diga: reis e sacerdotes, servindo enquanto reina, reinando enquanto serve. Se coloque de pé, por favor. Essa é a confusão mental que o Senhor Jesus, ele vem nos trazer nesse domingo de ressurreição. Ter uma nova vida passa por essa renovação de entendimento, passa por este confronto de sentimento. Eu estou esperando que seja uma coisa, e o Senhor abre os nossos olhos para nos dizer: já está acontecendo, já está acontecendo. Eu ressuscitei porque desde que eu ressuscitei já está acontecendo. Eu estou reinando através de você, e você precisa ocupar o lugar certo nesse reino. Você precisa ser servo daqueles que acham que são senhores sobre a terra. E alguém vai dizer: mas como é que pode? Você servindo, você fazendo. Não se preocupe, essa é a minha forma de reinar, e eu aprendi a fazer isso com o meu rei. É assim que ele reina servindo. Ele não importa o que ele está fazendo, não importa o que ele está fazendo. O que ele está fazendo é que traz ainda mais glória para quem ele é. Eu quero que você levante as suas mãos nessa manhã e comece a adorar por alguns instantes aquele que é o Rei da glória, aquele que existe, aquele que governa, aquele que te restaura, aquele que traz vida, aquele que te dá nova vida nessa manhã, em nome de Jesus.